Deus, boa noite, irmãos, que a paz esteja convosco. Hoje é a nossa segunda sexta-feira que estamos falando sobre as leis da mente, amém? Então nós vamos ler lá novamente em 2 Coríntios, vamos recapitular um pouquinho, deixa separadinho aí a sua Bíblia. Em 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo 4. Amém? Acharam? Quem achou, diga amém. Então vamos orar. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos pela tua palavra, porque ela é poderosa, ela é eficaz e ela tem o poder de transformar a nossa mente, todo o nosso ser. Por isso nós estamos aqui nos expondo a tua palavra. E Espírito Santo, venha nos instruindo e nos revelando a toda a verdade da palavra de Deus. E nós clamamos a ti, Espírito Santo, venha de uma forma toda especial, de uma forma toda específica, trabalhando a nossa mente de tal forma que cada pensamento seja levado cativo em obediência à tua palavra, Senhor. Nos revela nesta noite as profundidades da tua palavra, Senhor, a fim de que não sejamos apenas ouvintes dela, mas que sejamos operosos, praticantes desta palavra, Senhor. E para que sejamos praticantes dela, a nossa mente precisa estar cativa, em obediência, e nós clamamos a ti, Espírito Santo, nos leve a este nível de intimidade com a tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor Jesus, é o que nós já te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, aleluia, amém. Vamos ler novamente aqui os versículos 3 a 5. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E o versículo 6, e estando prontos para punir toda desobediência. Aleluia, glória a Deus. Esta passagem, irmãos, é um ponto-chave se nós queremos viver uma vida cristã saudável, uma vida cristã equilibrada. Nós precisamos conhecer como é que Satanás age. Como nós já dissemos na semana passada, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Somos seres tripartidos. Somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. E a alma está ali no meio para decidir se ela vai obedecer aos desejos da carne ou aos desejos do espírito. Por isso a alma precisa estar cativa em obediência à palavra de Deus. E nós vemos então 3 coisas que são estabelecidas na nossa mente, 3 armas poderosas que o inimigo estabelece na nossa mente para nos fazer cristãos derrotados. E a primeira delas são fortalezas.
Satanás estabelece fortalezas. Eu quero novamente pincelar o que é uma fortaleza. Fortaleza é quando nós criamos barreiras, criamos um escudo tão forte que nos tornamos impenetráveis. Porque a nossa mente cria esse escudo, essa barreira, por causa de traumas, por causa de decepções, por causa de frustrações que nós passamos no decorrer da nossa vida. Eu sempre falo de uma experiência, talvez aqui quem está há mais tempo conosco vai lembrar da experiência de uma jovem cristã, filha de pastor, fiel a Deus, começou a namorar, e com esse namorado, ela avança os sinais, ela acaba caindo, e logo após a queda, por pior ainda, para ficar uma situação ainda pior, o namorado desiste, encerra o relacionamento. E ela, com os princípios da palavra dentro dela, com a fé abalada, começa a entrar em crises, com muita dificuldade de contar a experiência aos pais. Mas as coisas foram piorando. Ela ficou tão traumatizada que ela começa então a sentir-se atraída por pessoa do mesmo sexo. Porque a barreira foi criada de uma forma tão grande, a experiência foi tão dolorida, que ela começou a ser provada dessa forma, e os desejos dela começaram a ser aguçados, e ela entra numa crise pior, porque nós estamos falando de alguém que confessa a fé cristã. Nós estamos sujeitos a toda espécie de erros que Satanás lança contra a nossa vida. E ela, em desespero, conta a seus pais. Os seus pais, em desespero, sem saber o que fazer, procuram uma psicóloga, profissionais na área da mente. E, para espanto, este profissional diz a ela que ela precisa liberar todos os sentimentos que ela tem. E se ela tem vontade, ela precisa fazer o que ela tem vontade. Aí entraram em pânico toda a família. A menina se trancou em depressão, essa jovem, e não queria mais ter relacionamento com ninguém. Entrou numa depressão profunda. Os pais já estavam desesperados quando conheceram um profissional psicólogo também que professava a mesma fé, um pastor psicólogo. Mas eles disseram: minha filha não pode saber que o senhor é psicólogo, porque se ela souber, ela jamais vai querer conversar. E ela lutando com todas essas coisas, querendo sair desta situação. Aí a psicologia é uma bênção, junto com a palavra de Deus. E ele foi conquistando essa moça, e ela foi se abrindo.
Veja bem, ela estava fechada para relacionamentos, por causa de um trauma. Ela ficou absolutamente fechada para relacionamentos. A palavra de Deus diz que não criou o homem para ficar sozinho, mas para que tenha uma companheira. Há uma metade para cada um. Cada um tem a sua tampa, cada laranja tem a sua metade. A menos também que alguns tenham um chamado para viver exclusivamente para o Senhor na obra. Há diferentes chamados, mas isso tem que haver uma consciência plena, convicta daquilo que o Senhor tem. Isso não vai afetar e nem diminuir, porque o chamado é para ficar sozinho. Isso não vai trazer traumas, dificuldades, solidão, frustração, porque é um chamado. Vocês entendem isso? Que a nossa mente precisa estar equilibrada. E havia uma fortaleza. A fortaleza é exatamente isso. Por causa de um trauma, por causa de uma dificuldade, a pessoa não quer mais sofrer aquela experiência triste que trouxe sofrimento. Fala, eu não quero mais me relacionar com ninguém. Eu não quero mais essa situação. Eu não quero mais viver essa situação. Ainda que você conheça um versículo, ainda que você sabe a palavra de Deus, como aquela jovem, ela estava barrada, porque a fortaleza estava grande, forte. O escudo estava ali, porque ela não queria mais se machucar. Até que ela compreendeu a necessidade do perdão, a necessidade de reconhecer o erro, porque a fortaleza também ela é assim. A pessoa fica com dificuldade de entender, de reconhecer o seu próprio erro, tamanha a dor. Então ela se põe numa posição impenetrável, porque está super machucada. Ela está protegida em todos os lados. Ela mesmo cria uma proteção mental, uma fortaleza mental, que mesmo conhecendo a palavra, ela não consegue. A palavra perde o efeito. Há uma resistência contra a própria palavra de Deus, contra as próprias promessas. As promessas de Deus são reais e vivas e poderosas, mas por causa de um trauma, a gente sabe das promessas, mas não consegue receber a bênção. Então a fortaleza na mente impede que as bênçãos de Deus cheguem até nós. A fortaleza na nossa mente impede que nós vivamos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, que nós temos. Mas as nossas armas, glória a Deus, não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza que o diabo estabeleceu. Então é tempo de trazermos memórias à nossa mente, para podermos compreender por que estamos em certas situações travados, barrados. É importante lembrar, perdoar, reconhecer o erro, pedir perdão, para que as fortalezas caiam por terra. Deu para entender o porquê que a fortaleza, eu vi um pouquinho a mensagem da semana passada, parece que ficou meio pincelado demais a questão da fortaleza. Então fortaleza, elas se estabelecem por causa de traumas, por causa de sentimentos. É uma decepção, é um trauma, é uma muralha de sentimentos para que a pessoa não seja mais ferida naquela área. Então as bênçãos também ficam interrompidas, e essas muralhas precisam cair por terra, essas fortalezas precisam cair por terra. E sofismas, que são mentiras que parecem verdades, são mentiras que Satanás lança. Às vezes levanta pessoas para falar mentira contra nós, e às vezes nós mesmos vivemos num mundo de mentiras
que nós próprios muitas vezes começamos a acreditar nas mentiras que foram lançadas pelo próprio Satanás em nossa mente, através de nossos próprios pensamentos. Ninguém gosta de mim, eu sou feia, não consigo nada, sou burro, ninguém me ama, eu não consigo me adequar. Tudo isso são mentiras que muitas vezes parecem verdade. Parecem verdade por quê? Porque realmente você está ali travado, você está ali cheio de dificuldades. E muitas vezes nos leva a tomar decisões erradas. Por exemplo, você está num trabalho e algumas coisas aconteceram que dá a impressão que o seu chefe não gosta de você, por exemplo. Ele não gosta de mim. Aí de repente acontece outra coisa. Ele falou, não, ele não gosta mesmo de mim. Aí de repente acontece mais alguma coisa e você fala, definitivamente ele não gosta de mim. Eu vou pedir a minha conta. Então você toma decisões precipitadas por causa de um sofisma. Você fica travado por causa de um sofisma, de uma mentira do diabo. E essas são estratégias terríveis de Satanás contra a nossa vida. E todas elas são feitas aqui na nossa mente. Todas elas são construídas por Satanás aqui dentro da nossa mente. Por isso que precisamos compreender isso, nos desvencilhar disso e cativar cada pensamento de acordo com a palavra de Deus. E a terceira coisa, que é toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, é orgulho. Eu sei que tenho que perdoar, olha aí, mas de repente eu não consigo. Sabe o que mais impede nós de perdoarmos? É o orgulho. Eu não fiz nada, eu que nem merecia isso. Então nós nos colocamos numa condição de superior. É um sentimento de orgulho, falta de perdão, ressentimento, é altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Pois Deus diz que da mesma forma que eu perdoo, o Senhor vai me perdoar. Quer dizer, se eu não perdoar, eu não vou receber o perdão de Deus. Nós compreendemos isso, muitas vezes a nossa mente entende isso, mas na hora de praticar o perdão, e é algo que nós vamos ter, é uma prática que vai a vida toda, porque no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, acontece de ofendermos e sermos ofendidos, e nós precisamos estar com a nossa mente curada, as nossas emoções curadas, para poder liberar perdão e receber perdão, porque senão nós vamos ficar completamente travados, derrotados, fortalezas, sofismas e altivez de espírito. Tudo isso na nossa mente para nos separar do amor de Deus, das promessas de Deus sobre a nossa vida. Então é tempo de uma tomada de posição. Uma tomada de posição tal que venhamos levar verdadeiramente os nossos pensamentos cativos. É tudo aqui, as nossas maiores lutas são aqui na nossa mente. E nós falamos na semana passada, a primeira lei, nós é que buscamos em que colocar a nossa mente. Então a decisão é nossa, é a gente que busca onde colocar a mente. A segunda lei, o Espírito produz vida e paz. A terceira, toda a direção de Deus é transmitida pelo Espírito. Então é o meu espírito, é lá, nós somos o ser tripartido, é o espírito que recebe a direção. E a quarta, a direção recebida nos dá uma oportunidade de fazer uma escolha. O Espírito Santo me fala o que eu devo fazer, mas acontece que a alma está ali. Se tiver sofisma, se tiver fortaleza, se tiver altivez de espírito, como eu vou obedecer? Então preciso quebrar isso, conhecendo
a palavra de Deus, e prendendo as minhas emoções. Nós não vimos que a mente fala de vontade, de emoções e de decisões? A mente é isso: vontade, decisões, emoções, tudo isso fala da mente. Então e é ela que decide entre obedecer a carne e obedecer o Espírito. Agora, se eu estou com a mente cheia destas coisas, dessas armas conquistadas, estabelecidas por Satanás na minha mente, como a minha alma vai tomar a decisão de obedecer? Vai ser impossível. Vocês estão entendendo? A quinta lei: uma mente perturbada é danosa à nossa vida espiritual, à nossa vida emocional, à nossa vida física. Porque uma mente perturbada vai trazer enfermidades físicas. O corpo vai começar a gritar, a pedir socorro, porque a mente está sobrecarregada, perturbada. Sente. Você vê, quando você tem muitos problemas para resolver, quando as coisas saem um pouco da rotina e você é surpreendido por coisas que não esperava na vida financeira, na vida sentimental, na vida espiritual, seja qual área for, nós somos atacados de tal forma que o nosso corpo sente, não é mesmo? Nós sentimos, muitas vezes adoecemos, dores de cabeça, enxaquecas, dores nas costas, peso na coluna, na nuca, e outra série de coisas que nós vimos, outras enfermidades, palpitações, insônia, dores de estômago. Tudo isso é acarretado por causa de uma mente perturbada. Não é que a gente não vai mais enfrentar esse tipo de coisa. Nós vamos sim, os problemas vão continuar, mas se a nossa mente estiver saudável, nós vamos vencer cada gigante, tomando as decisões corretas. E a sexta lei que nós vamos falar hoje, que é: a mente não deve ser governada por emoções. E muitas vezes a nossa mente é governada por emoções. Quando que a mente é governada por emoções? Aquele exemplo do chefe que não gosta. Então, às vezes a pessoa vai, pede a conta, perde um monte de direitos, um monte de coisas, porque tomou uma decisão precipitada, tomou uma decisão movida pela emoção, e é prejudicada. Muitas vezes famílias, separações de casais, muitas vezes negócios são perdidos, dinheiro é perdido, tantas coisas se perdem, porque se nós permitirmos que as nossas emoções guiem a nossa vida, nós precisamos ser guiados pelo Espírito e não pela nossa alma, ou seja, pelas nossas emoções. Olha, 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olha só que delícia. Nós recebemos então o espírito de poder, espírito de amor e espírito de moderação, ou seja, equilíbrio emocional. O Senhor nos deu, porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Não é a covardia, não é a raiva, não é nada desses sentimentos que são malignos, diabólicos, mas o Senhor nos deu espírito de poder, espírito de amor e espírito de moderação para enfrentar cada luta, cada dificuldade, cada problema que virão. A nossa vida, não é um mar de rosa. No mundo tereis aflições. Nós não vendemos um evangelho: vem para cá que você não vai ter problema, que você não vai ter dificuldade, que vai tudo dar certo. Não, vem para cá, vem para Jesus, porque você vai ter equilíbrio, você vai ter domínio sobre as suas emoções, você vai ter direção diante das dificuldades, e você vencerá os obstáculos, as lutas, seja ela qual for, em qualquer área da nossa vida. Uma mente calma, equilibrada, disciplinada,
controlada pelo Espírito de Deus. É isso que o Senhor tem para nós. Então nós precisamos formar hábitos novos de pensamentos. Hábitos novos de pensamentos. E é uma guerra constante. Sabe, irmãos, a minha tendência pessoal, particular, é de ser uma pessoa pessimista. Eu sempre vejo o lado ruim das coisas e eu preciso lutar contra isso. Porque sempre eu vou olhar e ver, não vai dar certo. A minha tendência é essa. A tendência da minha carne é essa. A tendência do meu espírito é essa. E eu tenho que lutar contra isso. Eu tenho que levar cativo o meu pensamento. E como é que eu levo cativo? Conhecendo a palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo precisa estar constantemente na minha mente, para que eu entenda, para que eu caia na realidade espiritual e saiba que Deus está no controle de tudo. Então quando vem o versículo, quando vem a palavra, nós conseguimos paz. Nós conseguimos compreender que no meio daquela dificuldade, Deus vai ter o escape e vai trabalhar na minha vida, na vida de todos que estão ao meu redor, e vai me fazer melhor do que ontem. E aí nós conseguimos o equilíbrio. Então nós vamos conhecer a nós mesmos, conhecer os pontos onde o inimigo tem trabalhado na nossa mente. E permitir que a palavra de Deus venha trazer esse equilíbrio. Nós precisamos compreender isso. O que é a palavra de Deus? Por exemplo, uma pessoa que fala muito. Fala. A palavra de Deus diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. E também diz que aquele que muito fala, ele mais peca. Quanto mais eu falo, mais eu peco. Então aí está aí o que é? Uma direção. Uma direção que a palavra de Deus está dizendo. E eu tenho que ver qual é a minha tendência. Não é que eu vou me calar, não vou conversar. Não, mas eu vou prestar mais atenção naquilo que está falando. Cada um tem um temperamento, tem um jeito. Mas todos os temperamentos precisam ser equilibrados. Precisam ser respaldados pela palavra de Deus. Nós precisamos atingir este equilíbrio. E a busca é constante. Toda a nossa vida nós vamos passar aprendendo, crescendo e recebendo mais do Senhor. Amém, irmãos? Precisamos tomar posse dessa palavra. O Senhor me deu o espírito de poder, de amor e de moderação. 7ª lei: a cabeça deve ser conservada em estado de humildade. Humildade. Nós somos rapidamente, nós podemos nos sentir a última bolacha do pacote, né? A rainha, o rei. Nós podemos nos sentir indispensáveis. Nós podemos nos sentir orgulhosos, soberbos. E isso é um perigo. Vamos ler. Eu quero ler com você em 1 Pedro. Pedro, capítulo 5, o verso 6 a 8. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então nós precisamos estar sempre com o nosso espírito humilde. Humilhai-vos diante de Deus, diante da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo, no tempo dele, não é no nosso tempo. Ele vai nos exaltar.
Nós vamos lançar a nossa ansiedade. A ansiedade é aqui na mente que acontece. Lançar em quem? Lançar em Jesus. Toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E seja vigilante, porque o diabo está à espreita. Ele está rugindo como leão, querendo destruir. E é aqui, não pense que vai ser em outro lugar, é aqui na mente que ele vai atacar as nossas vidas. Então eu preciso compreender assim, não sei tudo. Repita assim comigo, eu não sei tudo. Não posso tudo. Não tenho a última revelação. Não tenho tudo. Isso precisa estar bem claro. Porque às vezes nós temos argumentos tão fortes. Porque muitas, que nem aquela, né? Falam que é o espanhol, né? Que fala que se quer colocar 10 pessoas num Fusca, fala para o espanhol que não cabe. Então ele é teimoso e ele vai lá e vai querer enfiar. Porque a mente dele é teimosa. A mente dele quer agir dessa forma. Ou aquele dá um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair da briga. Então isso são todos ditados que são completamente contrários à palavra de Deus, que há uma tendência no ser humano de agir dessa forma. Isso tudo é orgulho. Isso tudo é soberba. Isso tudo nos leva à queda. Nós precisamos manter um espírito de humildade. Não tem, se um não quer, dois não briga. Se está tendo briga, é porque os dois estão querendo brigar. Se tem uma pessoa que não quer brigar, não vai ter briga. Mas se há discussão, se há problema, é porque as duas pessoas estão permitindo que venha a razão, o orgulho. E a nossa cabeça precisa ser conservada em estado pleno de humildade. 8ª lei. A palavra de Deus deve ser colocada na mente. A Bíblia precisa estar na nossa mente. Por isso eu preciso ler. Por isso eu preciso ter um devocional. Por isso eu preciso orar. Por isso, porque ela precisa estar aqui. Em qualquer situação, a palavra de Deus, se eu souber, vai vir à minha mente para me dar a direção correta. Como nós dissemos, outra vez nós estávamos ministrando a palavra no encontro de mulheres, que o Senhor nos tem como nação sacerdotal. Ou seja, como sacerdócio real. E uma das atividades do rei, das funções do rei, era escrever todo dia a lei. Ele tinha que escrever todos os dias, ele tinha que passar um pedaço da lei, da palavra, escrever. Precisa estar na mente dele, no coração dele. E precisa estar, porque nós somos realeza do Senhor. Então precisamos conhecer a palavra de Deus. Como é importante isso. Vamos ler lá em Hebreus capítulo 8. Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então a nossa mente precisa estar cheia da palavra de Deus. Quanto que você conhece? Quanto eu conheço da palavra de Deus? Eu preciso conhecer, essa é uma lei muito importante. Conhecer, a palavra de Deus tem que estar na minha mente. Olha aí Hebreus 4, vamos lá ver Hebreus 4. Versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz.
e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha que coisa! A palavra de Deus, ela é apta, ela separa corpo, alma e espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, quando eu estou com a minha mente cheia da palavra de Deus, eu vou poder discernir a minha própria intenção. Eu estava lendo um livro e o autor dizia que Deus fez ele a se arrepender pelas lágrimas dele que ele orava, que ele derramava enquanto orava. Porque daquelas lágrimas ele se orgulhava e ele dizia no seu íntimo: ah, como eu sou espiritual. Olha que coisa! Esse autor é Otmani, os livros dele são muito bons, muito profundos. Ele disse dessa forma, que ele precisou pedir perdão por causa das lágrimas que ele derramava enquanto orava, porque ele se orgulhava daquilo. Quem que vai poder mostrar isso para nós, se não for o conhecimento da palavra e a intimidade com o Espírito Santo? Então a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Não é o coração dos outros, não é a mente dos outros, mas é a minha. Você está entendendo? É a minha própria mente, a minha intenção, a minha motivação. Porque eu posso estar fazendo uma coisa certa, mas com a motivação errada, e Deus não vai receber isso. E eu preciso conhecer a palavra de Deus para poder discernir as minhas intenções. A minha vida, é para a minha vida com Deus. E a 9ª lei: a mente não deve operar independente da liderança do Espírito. Devemos deixar a verdade de Deus penetrar em cada área da nossa mente, pensamentos, vontades e decisões. É a palavra de Deus. A mente deve operar independente da liderança do Espírito. Não deve. A nossa mente, ela tem que estar submissa ao Espírito. Se ela estiver operando livre, e é isso que acontece, os nossos impulsos é que nos direcionam, as nossas vontades, os nossos desejos. Depois que a gente fez, que a gente fala: ai meu Deus, está escrito assim, não era para fazer assim. Mas o Espírito tem que liderar, eles têm que estar à frente, e a minha mente tem que estar sujeita ao Espírito. Romanos 12:2 diz que nós devemos levar cativo, devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. A mente precisa ser renovada. Como a mente é renovada? Como eu adquiro novos hábitos de pensamento? Conhecendo a palavra de Deus. Efésios 4:23. Vamos ler lá. Já estamos terminando. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Renovai o espírito do vosso entendimento. Entendimento fala de mente, entendimento. Eu preciso renovar o meu espírito de entendimento. E essa renovação é pela palavra.
a verdade começa a penetrar dentro de nós, de modo que se torna normal pensar como Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Eu quero ler em 1 Coríntios ainda. 1 Coríntios capítulo 2. Paulo estava dizendo como ele foi se apresentar aos coríntios. Ele não foi em sabedoria humana, mas ele foi em demonstração de fé, de poder e em humildade. Capítulo 2, depois você lê todo o capítulo na sua casa. Mas olha aqui o versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. O homem natural, o homem que não teve, a pessoa que não teve uma experiência com Deus, todas essas coisas vão parecer loucura. Como ser guiado pela Bíblia, como ser guiado pelos princípios da palavra. O mundo nunca vai aceitar isso. Uma pessoa que não teve uma experiência com o Senhor não vai conseguir absorver, entender tudo isso. Mas aquele que teve uma experiência genuína, verdadeira, ele vai compreender, e ele vai almejar as coisas do Espírito, ele vai desejar a palavra de Deus, e com isso, a mente dele vai se tornar a mente de Cristo. Não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. Amém? Estamos nesse processo maravilhoso. Não desanime diante das lutas, diante das dificuldades, diante das pressões que o inimigo coloca, diante de tanta fortaleza, de tantos traumas que o inimigo lançou contra nós. Não se intimide. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas para destruir cada trauma, para dar a capacidade de reconhecer o erro, destruindo a fortaleza, a fim de que a bênção chegue até a tua vida, destruindo cada mentira de Satanás. Por mais verdade que pareça, essas mentiras são destruídas por aquele que crê, por aquele que conhece a palavra de Deus. Entenda a luta da mente. Entenda a luta da mente e receba a vitória. Vamos nos achegar diante do Pai, para submeter nossa mente a Ele, para que tenhamos estabilidade. Essa noite é noite de se achegar diante do Senhor e colocar a nossa mente diante dEle. A nossa mente com todas as razões, com todos os traumas, com todas as limitações, com todas as mentiras que parecem verdades. Colocar tudo isso diante do Senhor, para que Ele limpe, para que venha à tona cada palavra, cada direção específica a cada um de nós, a fim de que tenhamos vitória. Como a palavra de Deus diz em Isaías: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está em ti. Por quê? Porque Ele confia em ti. Você confia no Senhor? Você confia no Senhor? Então declare isso. Declare assim: terei vitória na determinação do meu coração de sujeitar minha mente a Ti, Senhor. Não vamos mais acreditar em Satanás, nas nossas emoções. Não vamos ser guiados mais por ela, mas nós vamos permitir que a nossa mente seja
conquistada, seja cativa pelo Senhor. Amém? Eu quero ungir. Nós separamos algumas pessoas para estar ungindo a sua cabeça. Eu convido as pessoas que já devem estar sabendo disso, que podem se colocar na posição. Tem aqui o olhinho. O pastor vai estar distribuindo. E você mantenha os seus olhos fechados. O diabo não manda na tua vontade. O Senhor te deu livre arbítrio. A mente é sua. E você pode levá-la cativa em obediência à palavra de Deus. Mantenha os seus olhos fechados. Eu quero que você ainda repita assim comigo. Eu preciso conhecer meu direito de controlar a minha mente. Eu preciso saber que o inimigo vai lutar para não abrir mão do território da minha mente. Eu preciso conhecer a tática do inimigo, que são pensamentos, imagens, lembranças. Eu preciso saber que Jesus destruiu o poder de Satanás em minha vida. Amém, irmãos? Comece a buscar o Senhor. Coloque diante dele as suas limitações, as suas fraquezas. Coloque todos os pensamentos, as imagens, as lembranças que muitas vezes o inimigo mostra. Permita que o Espírito Santo traga à tona nesta hora traumas, dores, decepções que colaboram hoje para que essa fortaleza fique estabelecida na sua mente, a fim de que as promessas de Deus fiquem impenetráveis na sua vida. Permita que o Espírito Santo mostre, traga à tona, e assim você possa detectar o problema e perdoar, reconhecer a sua falha, pedir perdão. Coloque diante do Senhor cada imagem, cada lembrança, cada pensamento, porque hoje o Senhor está fazendo uma limpeza na sua mente, a fim de que você seja livre para levar cada pensamento cativo em obediência à palavra do Senhor. Enquanto os irmãos estarão louvando, adorando, o ministério de louvor estará adorando ao Senhor, a unção já está sendo liberada aqui. Estes irmãos estarão ungindo a tua vida. Mantenha os seus olhos fechados e receba a unção. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Deixa o Espírito Santo, permita que o Espírito Santo vasculhe a sua mente agora. Esse é o momento em que o Senhor preparou para você.
Permita, se abra agora. E todas as cadeias, todas as dificuldades, todos os traumas, todos os medos, todos os temores, todas as decepções, todas as angústias que estão aí presentes, vivas, e que você levantou este escudo, esta barreira, esta fortaleza para se defender. Coloque agora aos pés do Senhor toda a defesa mental, todo o posicionamento que criou barreiras, a fim de que a palavra de Deus não penetre, a fim de que as bênçãos de Deus não penetrem em sua vida. Se abra agora, porque as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Há uma guerra sendo travada neste lugar. Há uma guerra sendo travada a teu favor. E o Senhor está te dizendo: sou eu que guerreio por ti. Eu te dou a vitória, filho. Eu te dou a vitória, filha. Sofisma e toda fortaleza está caindo por terra, porque o Espírito de Deus está fluindo neste lugar, fluindo sobre a tua vida, fluindo sobre a tua vida. Creia, se posicione hoje, agora, e aplica-te de agora em diante a estudar a palavra, a encher a sua mente com a palavra de Deus. Oh, Espírito Santo, oh, quebrado está as cadeias do inferno. Aleluia. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas, poderosas para destruir toda a fortaleza. Pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e ela é poderosa para derrubar cada fortaleza, cada sofisma. A palavra de Deus, ela é apta para discernir os teus propósitos, as tuas intenções. Oh, recebe vitória, recebe bênção de Deus, a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Um novo homem, uma nova mulher criada em Deus.
se levantando hoje aqui, guerreiros e guerreiras que têm a sua mente cativa, que são equilibrados nas suas emoções. O inimigo não alcançará vantagem contra a sua vida. Hoje o Senhor te liberta, te revela profundidades da palavra de Deus, que te leva a viver uma vida de vitória. Receba! Mente renovada, consciência da presença de Deus, nova identidade em Cristo restaurada, posicionamento em Cristo, autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Espírito de vida, Espírito de graça, Espírito de súplica, venha. Oh, Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. oh, aleluia. Glória a Deus. Se coloque em pé. Se você já recebeu oração, se coloque em pé. Nós vamos louvar essa canção. Nós confiamos no Senhor. E quando nós confiamos nele, nós não vamos ser abalados. O Senhor conservará a nossa mente em perfeita paz, porque confiamos nele. Então as coisas podem estar desmoronando, mas a sua mente vai estar em paz. E você terá equilíbrio para tomar decisões corretas, para tomar decisões conforme a palavra de Deus nos orienta. Amém? Quero que você levante seus braços e adore ao Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Cante, igreja. Cante. Você não será abalado. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Adore. Oh, o Senhor está levantando a sua noiva. O Senhor está levantando a sua noiva. A sua noiva não será abalada. A igreja viva do Senhor Jesus Cristo não será abalada. Ainda que venham abalos, os abalos virão, mas a noiva, a igreja de Cristo, não será abalada, porque ela está firme, ela está com a mente firme em Cristo, porque confia nele. Aleluia! Oh! Em nosso Deus. Confie! Lance as dificuldades, lance a ansiedade, lance os problemas, lance as limitações, lance ao Senhor, lance sobre o Senhor, lance sobre o Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Tu és adorado, Senhor! Seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, glória a Deus! Aleluia! Essa bênção está
sobre você, amém.